todos vocês para fazer essa gravação. Ana, por favor, se puder já colocar para gravar. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Rafaela Amaral, eu estou como líder técnica aqui na HidroBR, uma empresa de consultoria de Belo Horizonte. Nós estamos, a serviço da Axia Energia, nesse projeto de diagnóstico avaliativo participativo para concepção de um programa de educação ambiental aí em alguns municípios da Bacia do Parnaíba. Hoje, nosso objetivo aqui é realizar o seminário inicial de lançamento do projeto, então nós temos essa agenda para cumprir, de 10, até 10h15, a gente vai fazer uma abertura com as instituições envolvidas, principalmente a Axia e a Porto Piauí, que foi a demandante do trabalho. Às 10h15, mais ou menos, a gente começa aqui a apresentação do plano de trabalho, seguindo com uma abertura para o bloco, de perguntas e respostas. Depois nós vamos fazer um bloco, para tentar já fazer algumas propostas de datas junto com vocês, que estão participando aqui pelos municípios, para as oficinas que nós temos que desenvolver, e na sequência a gente faz o encerramento e fala um pouco sobre os próximos passos. Então, para iniciar esse momento, dar as boas-vindas ali, vou passar a palavra para a Luciana, que é a representante da Axia Energia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafaela, obrigada. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Eu sou Luciana Cafasso, estou aí representando a Axia, a gente está à frente desse projeto, junto com a Porto Piauí e a HidroBR. Bom, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a gente, explicar um pouquinho. A Axia Energia, ela é a antiga Eletrobras. E esse projeto de educação ambiental faz parte da carteira de projetos dos fundos regionais, que são os programas, que fazem, na verdade, são os programas de revitalização dos recursos hídricos. Nós somos a contrapartida da privatização da Eletrobras. Então, a Eletrobras foi privatizada, os fundos regionais, os programas de revitalização foram criados. A gente trabalha em 3 regionais principais, que é Nordeste, Sudeste e Amazônia Legal. E a gente recebe projetos que são aprovados, são propostos por instituições e aprovados por comitês gestores compostos aí por membros de diversos ministérios, enfim. Então, a gente recebe esses projetos deles e implementa, elabora, implementa, planta, desenvolve e contrata empresas de consultoria que podem implementar e capilarizar ainda mais o nosso trabalho. O nosso trabalho envolve muito uma questão de cunho socioambiental. A gente traz esse benefício, a gente beneficia todos os territórios, a gente faz revitalização de nascentes, por exemplo, modernização da iluminação pública, por exemplo, na Amazônia. Então, a gente tem vários projetos nesse âmbito e a gente trabalha principalmente nas bacias aí do Rio São Francisco e Parnaíba e nas áreas de influência do Relatório de Furnas, além da Amazônia Legal. Então, essas são as nossas áreas de atuação principal e aí a gente se divide dessa forma. Então, esse projeto faz parte do programa de revitalização que está dentro do CPR de São Francisco Parnaíba. Então, o nosso comitê gestor é esse. A HidroBR é a nossa empresa que tá à frente aí, que vai atuar na implantação. E a nossa ideia principal é começar com esse diagnóstico que as meninas vão apresentar agora, a Rafaela e a Larissa vão apresentar para vocês de forma um pouco mais técnica, mas sempre aqui em parceria com a gente, tá bom? Então é isso, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem da proposta, que sintam aderência no projeto e a gente fica aqui à disposição de vocês. Obrigada, Luciana. Bom, pessoal, a gente vai ter um momento específico para abertura de perguntas e respostas, então a gente vai deixar esse momento para depois da nossa apresentação, tá certo? Estou vendo que tem algumas pessoas que já levantaram a mão, mas seria nesse sentido de ter esse bloco específico, tá certo? Aqui, dando sequência na apresentação ainda, nessa abertura e boas-vindas,
a gente tem representantes aqui dos demandantes. Antes de passar a palavra para eles, quero só informar para vocês, a gente tem um link aí que está sendo disponibilizado no chat. Eu peço para todos que estão aqui presentes, né, que acessem esse link, é um link bem prático, pode acessar pelo celular, pelo computador mesmo, porque ele vai funcionar como a nossa lista de presença. Nesses ambientes virtuais, né, a gente não tem a lista de presença física, então nós temos esse link que está sendo disponibilizado no chat. Nele vocês, né, vão colocar o nome, telefone com DDD, o e-mail, a instituição que vocês fazem parte. Se não for de nenhuma instituição, pode descrever, né, o nome do bairro, da comunidade, caso seja sociedade civil, e o cargo, se vocês forem direcionar, né, estiverem representando alguma dessas instituições aí na bacia. E lá, no final da lista de presença, vocês vão verificar um termo de direito de uso de imagem, porque todos os nossos eventos, né, a gente encaminha fotografias para a Axia, né, a Axia pode utilizar esses documentos para divulgação das ações que ela vem desenvolvendo também. Então, a gente, né, ao assinar essa lista de presença, a gente pede essa autorização para usar as imagens ali que forem geradas durante o evento. Essas divulgações são apenas para fins institucionais, tá? A gente não faz nenhuma divulgação de imagem também sem a devida, né, autorização, então só para vocês ficarem cientes também. E então, na sequência aqui, desse momento de abertura, eu quero passar a palavra para o pessoal da Porto Piauí. Como a Luciana comentou, para esses fundos regionais, né, eles recebem demandas de instituições, e a Porto Piauí foi quem demandou esse projeto de educação ambiental aí na região do Parnaíba. Então, hoje a gente tem aqui presentes, né, o Daniel Guimarães, que é o diretor de sustentabilidade na Porto Piauí, e o Rodrigo Cantuário, gerente de programas ambientais. Então, podem ficar à vontade para fazer a fala de vocês agora também, Rodrigo e Daniel. Bem, Rafaela, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Eu estou com um perfeitamente. probleminha de conexão e achei melhor desligar a câmera para a gente poder se ouvir melhor. Eu estou nessa função, né, de diretor de sustentabilidade, e a Porto Piauí é um estatão do estado do Piauí. Ela está responsável pela hidrovia, né, a hidrovia como negócio, mas também todos os programas e ações necessárias para que essa gestão do canal fluvial do Rio Parnaíba, que a gente recebeu essa delegação do DENIT, né? Então a administração do canal fluvial agora está no estado do Piauí, e é responsabilidade da Porto, faz parte aí do nosso pacote de negócios, né? E essa iniciativa do projeto de revitalização do Rio Parnaíba é muito importante no sentido de criar uma estrutura natural, né, de produção de água, para que a gente possa ter um ativo negocial, que é o nosso objeto, mas a gente tem um ativo de longo prazo, né? Então a ideia é realmente envolver todos os parceiros, todas as pessoas que são relacionadas aos usos do Rio Parnaíba, e esse é um momento muito importante, né, para a gente discutir o programa de educação ambiental, para que todo mundo possa começar a entender o que é o projeto de revitalização, a gente discutir o público-alvo, e a Porto está sempre à disposição de todo mundo. Não vou me alongar para a gente poder começar. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Daniel. É isso mesmo, né? A gente hoje está aqui, inclusive, para apresentar para vocês a proposta, ouvir de vocês também considerações, né? Caso tenha alguma questão que a gente precise aí discutir com os principais, né, parceiros ali desse trabalho, que vão ser vocês ali, representantes dos municípios. Então, só voltando aqui um pouquinho novamente na nossa agenda, né? A gente vai agora fazer essa apresentação do plano de trabalho para vocês, e na sequência a gente abre para perguntas e respostas, tá certo? Então, primeiro eu vou fazer essa apresentação geral, e na sequência da minha apresentação a gente vai fazer essa abertura para quem já está aí, né, ansioso para poder colocar alguma questão também. Então, sobre o projeto, né? Qual que é o objetivo principal, qual que é o contexto desse projeto aí que a gente vai iniciar com vocês agora, né? Nosso principal, né, nosso principal escopo, né, é fazer diagnóstico avaliativo participativo
para a concepção de um programa de educação ambiental em 24 municípios aí da bacia do Rio Parnaíba, que foram contemplados nesse programa de revitalização que o Daniel bem colocou aí também. Então, esses 24 municípios, eles estão divididos em 5 territórios de desenvolvimento, já foram territórios mapeados, inclusive na nossa proposta, antes de sermos contratados, a Axia já tinha colocado, junto com a Porto Piauí, essa necessidade dessa divisão, né, em 5 territórios, e nesses 5 territórios nós vamos realizar 154 oficinas presenciais, além de alguns eventos virtuais, como eu vou mostrar aqui também. Então, nossos objetivos específicos, né? Principalmente trazer aí para vocês processos participativos e formativos com a gestão pública, com a comunidade escolar e com a sociedade civil nos 24 municípios, também processos participativos e formativos com o setor produtivo nos 5 territórios, né, de desenvolvimento, mapear o que vocês já têm de iniciativa, seja de educação ambiental, seja de ações de conservação e uso do solo, de agroecologia, né? Porque a ideia é que o projeto aqui se complemente com o que vocês já desenvolvam e também adapte à realidade de vocês. Nós não vamos chegar propondo ações que não estejam alinhadas ao que vocês já têm em desenvolvimento no município. Então, para isso, nessa etapa de diagnóstico, a gente também busca entender o que vocês já estão executando para potencializar essas ações positivas, né? E entender o que vocês têm de gargalos, né, de fragilidades, para a gente conseguir mapear ações necessárias ali para resolver, né, esses gargalos também. Então, depois desses processos participativos de mapeamento, né, a gente vai para a etapa de projetos executivos, que é quando a gente vai propor essas ações coerentes com a sustentabilidade ambiental e com a gestão participativa aí de todos que estiverem envolvidos também, não só na etapa de elaboração, posteriormente na etapa de execução também. E a articulação institucional, né, essa consolidação entre as práticas que já vêm sendo desenvolvidas em um município, de ser replicada em outro município na bacia, para que essas ações integradas tragam resultados efetivos mesmo para a questão dos recursos hídricos aí na bacia do Parnaíba. Os 5 territórios que nós temos, né, que trabalhar conforme o nosso termo de referência de contratação são a planície litorânea, Cocais, Entre Rios, Vales dos Rios Piauí e Taueira e Tabuleiros do Alto Parnaíba. Cada um desses 5 territórios tem uma sede já definida também lá no termo de referência. No caso do primeiro, a sede é o município de Parnaíba. No caso do território de Cocais, a sede é o município de Esperantina. Só pedir as meninas para colocar. Obrigada, gente. No território de Cocais, né, é o município de Esperantina. No território de Entre Rios, a sede é o município de Teresina. No Vale dos Rios é o próprio município de Floriano, ele é o único, inclusive, nesse território. E no território de Tabuleiros, o município de Uruçuí. Dentre, né, esses territórios, né, a gente tem outros municípios, além dos municípios sede. Então, aqui no primeiro, né, além de Parnaíba, a gente tem Ilha Grande, Buriti dos Lopes e Murici dos Portela. No segundo território de Cocais, a gente tem Joaquim Pires, Luzilândia, Joca Marques, Madeiro, Matias Olímpio, Campo Largo do Piauí e Porto, além, né, do município de Esperantina. No caso de Entre Rios, Miguel Alves, União, Nazária, Palmeirais e Amarante, além de Teresina. No município, no território, né, de Floriano, é somente ele, principalmente, né, pela extensão ali, pelo nível ali que a gente vai ter de atividade para desenvolver. E no último território de Uruçuí, temos os municípios também de Jerumenha, Guadalupe, Porto Alegre do Piauí e Antônio Almeida. Então, ao total, né, são 24 municípios para a gente trabalhar ao longo desse projeto. Nosso público-alvo, né, como eu já comentei ali no início, são esses 4 setores, principalmente. Primeiro, gestão pública, né, porque a gente não consegue desenvolver nada se a gente não tiver o apoio ali das prefeituras municipais, principalmente. Então, as secretarias, né, mais relacionadas, como de meio ambiente, educação, agricultura, às vezes Secretaria de Desenvolvimento Rural, se tiver no município, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquelas que vocês identificarem como sendo, né, mais relacionadas a essas atividades, vão, né, participar aí
nesse processo formativo e de capacitação e de coleta de dados também. O nosso segundo público-alvo são as comunidades escolares, né? E aí, a gente tem, dentro da comunidade escolar, gestores, né, como diretores, supervisores, inspetores, né, os próprios professores também, e demais membros das redes, tanto municipal quanto estadual, podendo, em alguns casos, envolver também os alunos, né. Nesse caso aqui, desse projeto, nós vamos construir o projeto para depois ser executado nas escolas, né. Então, pode ser que, em alguns casos, trabalhar com alunos nessa etapa, né, não seja interessante, porque a gente vai estar ali construindo o que depois vai ser a execução para eles, mas é algo que a gente vai conversar com cada prefeitura, né, com cada secretaria de educação, principalmente, para entender esse contexto e a gente definir quem serão os participantes dessas oficinas aí em cada município também. Outro público-alvo é a sociedade civil, em geral, os usuários, né, diretos e indiretos ali das águas do Rio Parnaíba, como pescadores, ribeirinhos, proprietários rurais, membros do Comitê de Bacia Hidrográfica, entidades, né, de direitos humanos e ambientais, como associações, né, organizações da sociedade civil, todas essas vão ser convidadas para essas oficinas da sociedade civil. E, por último, aqui, o setor produtivo, principalmente as empresas, né, as instituições que focam ali no desenvolvimento de cada uma das regiões, né, então eles vão ser nosso público-alvo, e a gente colocou aqui também as universidades, né, junto com o setor produtivo, porque eles também podem participar de outros momentos, mas o setor produtivo também a gente inseriu eles no sentido da gente talvez trazer dados econômicos, as universidades trabalham muito com isso também, então a gente vai convidá-los também para essas ações ali relacionadas ao setor produtivo. Então, em todos os 24 municípios, né, nós vamos trabalhar com esses públicos-alvo. Algumas oficinas vão acontecer no nível municipal, outras oficinas, como a do setor produtivo, vão acontecer no nível regional, pensando ali naquelas sedes que eu comentei dos territórios. Dentre as etapas do projeto, né? A gente tem 4 etapas macro, as que vão estar diretamente ali relacionadas, né? As atividades de vocês são a etapa 1 e a etapa 2. A primeira é de diagnóstico avaliativo participativo, a segunda é de proposição dos projetos de educação ambiental, e a etapa 3, ela é um formulário que a gente precisa preencher após todo esse projeto elaborado, para enviar para a Axia nos modelos que pede a resolução lá dos fundos regionais também. E a etapa 4, apesar de ser, né, colocada lá no termo de referência como uma etapa final, na verdade ela acontece durante todo o processo de elaboração ali do nosso trabalho. Então a gente tem algumas ações de comunicação social, principalmente, né, de mobilização, convite, né, para as pessoas participarem das oficinas de diagnóstico e depois os eventos para validação dos projetos. Em termos de eventos, né? São muitas oficinas que a gente vai ter que realizar, como vocês podem ver aqui. Em cada um desses territórios, né? A gente precisa realizar 2 oficinas com a comunidade escolar em cada município, 2 oficinas com a sociedade civil em cada município, 2 com o setor público também em cada município, e no setor produtivo são 2 para a região. Então, no caso, né, a gente vai ter 48 oficinas escolares, 48 da sociedade civil, 48 do setor público, 10 do setor produtivo, totalizando aí 154 oficinas no período de realização de diagnóstico, né? Além das oficinas, nós temos 3 eventos virtuais, o primeiro deles é esse que vocês estão participando hoje aqui com a gente, o seminário de início, né, inicial aqui para contextualizar vocês sobre o projeto, e os outros 2 são na etapa de projetos para receber contribuições e validar os projetos, eu vou explicar logo mais sobre eles também. Então, entrando na etapa de diagnóstico, que é o que a gente vai depender, inclusive, né, de muito apoio, de muita mobilização aí de vocês, de participação no processo, né, e de entendimento ali de que vocês é que são, né, os principais responsáveis ali pelo trabalho que a gente vai conduzir também, né? Então, vocês é que vão auxiliar, é que vão trazer a importância, né,
desses momentos ali, dessas oficinas, para as comunidades em que vocês vivem, né? Então, seja na escola, seja na sociedade, né, em relação à sociedade civil, seja na própria gestão pública, ali nas prefeituras, vocês precisam atuar como multiplicadores, né, para que outras pessoas participem desses momentos e a gente tenha mais participantes, né, mais opiniões ali sendo apresentadas para que esses projetos que a gente elaborar lá na frente fiquem realmente a cara ali da Bacia do Parnaíba e represente a realidade de cada um dos municípios que estiverem participando. Então, para essa etapa, a gente, né, tem essas 154 oficinas para serem desenvolvidas, só retomando aqui, né, novamente, lembrando, né, que vão ser 2 para cada tema aqui da escolar, sociedade civil e setor público em cada município, e 2 para a região. Então, aqui, né, quando a gente for entrar em contato com vocês, para o nível municipal, principalmente, nós vamos focar principalmente nessas 3 temáticas aqui, que é a escolar, a sociedade civil e o setor público, né? E como que vai ser estruturada essas oficinas, né? A gente estabeleceu, principalmente por conta de cronograma que a gente precisa cumprir, a gente estabeleceu que elas precisam ser realizadas no mesmo dia, né? Então, sempre que, né, é possível, a gente vai conduzir dessa forma, elas vão funcionar como eventos, né, de um dia inteiro, e em cada momento do dia, cada turno do dia, vai ter um objetivo, né, um tema ali a ser tratado. Então, a primeira oficina, que vai ser realizada na parte da manhã em cada município, é uma oficina de capacitação e de diagnóstico. Então, nessa oficina, a gente vai trazer alguns temas para serem abordados, né, para a gente pensar um pouco a formação mesmo das pessoas que estiverem ali participando e coletar informações sobre esses temas que eu comentei lá no início, né, de projetos que já estão em desenvolvimento, o que vocês já tentaram, o que deu certo, o que não deu certo em cada uma dessas instituições, né, e aí o foco é trazer, né, essa realidade ali do que já deu certo, do que não deu certo, para a gente replicar aquilo que for positivo, né, e evitar coisas que vocês já tentaram que não deram certo também, quando a gente for fazer as proposições ali para o projeto de educação ambiental. Então, esse vai ser o primeiro momento, né, a etapa de capacitação e diagnóstico na manhã, né, a primeira oficina, né, na parte da manhã aí em cada município. Na parte da tarde, a ideia é a gente construir coletivamente as propostas de projetos. Então, a gente vai olhar para o diagnóstico que a gente criou na parte da manhã, identificar o que vocês acham que realmente, né, a gente precisa contemplar ali no projeto de educação ambiental que for criado, né? Então, coletivamente, a gente vai formar grupos, né, vai ter algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês também, para que a gente consiga trazer aí as demandas, né, de cada município. Em relação à capacitação, que é esse primeiro momento que eu falei na parte da manhã, né? Então, vai ser o primeiro momento aqui do dia, nós vamos trabalhar esses temas de capacitação. Nós temos propostas, né, de trabalhar esses temas com cada público-alvo, né? No contexto ali da gestão pública, das oficinas de gestão pública, a gente vai trabalhar bastante, né, a questão do marco legal da educação ambiental, o papel institucional da gestão pública nos recursos hídricos, zoneamento ambiental, áreas de preservação permanente, experiências de outros municípios que deram certo, né, na bacia, trazer esses estudos de casos também, para que vocês tenham um pouco mais, né, de conhecimento ali do que está acontecendo também em outros municípios que fazem parte da bacia e também em outras bacias que talvez possam ser replicados aqui na de vocês. No contexto da comunidade escolar, essa parte da capacitação, a gente vai trabalhar os conceitos básicos da educação ambiental, o papel da escola na conservação dos recursos hídricos, né, e dinâmicas pedagógicas que eles podem replicar em salas de aula para trabalhar essa temática também da educação ambiental, principalmente voltada para os recursos hídricos. Em relação à sociedade civil, os temas da capacitação vão ser a importância das nascentes, das matas ciliares, da conservação de áreas de preservação permanente, da participação, né, cidadã na gestão das águas e no comitê de bacia, né, mostrar essa importância da mobilização da sociedade para esses momentos, né, e para atuar diretamente ali no que for proposto também nos projetos.
E no caso do setor produtivo, vai estar bem voltado, né, para as práticas sustentáveis aplicadas ali à vocação econômica de cada local. Então, cada território vai ter um tema específico, conforme a realidade daquele território. No caso da planície litorânea, né, vão ser trabalhadas questões da conservação da qualidade da água para pesca, práticas sustentáveis na pecuária leiteira e turismo sustentável. No caso de cocais, vão ser as boas práticas na agroindústria, sustentabilidade na pesca, manejo ambiental na suinocultura, restauração de áreas degradadas. No caso de Entre Rios, gestão sustentável na produção de campo, uso eficiente da água na pecuária de corte e proteção e recuperação de nascentes. No caso dos vales do Rios, ali, que é o de Floriano, né? Manejo sustentável de recursos naturais, uso responsável da água na agricultura e boas práticas na apicultura e cajucultura. E no caso de Tabuleiros, manejo sustentável de agroquímicos, conservação do solo e recursos hídricos e preservação de áreas de preservação permanente em matas ciliares. Essas são propostas que foram colocadas lá no termo de referência, principalmente por quem já conhece a realidade aí da região. Então, elas já foram pensadas, né, para trazer essas temáticas aí que o pessoal que já atua como a Porto Piauí vem acompanhando das necessidades do que precisa ser trabalhado aí com cada setor, né? E aí, em relação às oficinas, né? Como nós temos 4 públicos-alvo para trabalhar em cada território, em cada município, a gente pensou em começar com as oficinas de gestão pública, porque os, né, responsáveis ali em cada secretaria municipal, seja secretários, né, sejam analistas, engenheiros, né, quem estiver ali acompanhando as oficinas, né, de gestão pública, eles depois vão atuar, a ideia, né, que eles atuem depois, vocês aqui no caso, como multiplicadores da informação para convidar para as demais oficinas que a gente vai ter que realizar. Então, essas oficinas de gestão pública vão seguir aquele formato que eu falei, é um dia todo de evento, na parte da manhã é uma oficina, na parte da tarde é outra oficina, da manhã capacitação e diagnóstico, na parte da tarde proposição de projetos, e aí nessas da gestão pública a gente vai trabalhar como que vocês também podem apoiar, né, a gente aqui nesse processo de mobilização para que a gente tenha mais participação em cada um desses outros momentos. No segundo momento, que é com o setor produtivo, no terceiro momento, que é a comunidade escolar, e no quarto momento, com a sociedade civil. Obviamente que a gente sabe que vai depender muito da disponibilidade, né, de cada município, a gente pode fazer ajustes aqui que forem necessários também, mas o que foi pensado inicialmente, né, é que a gente siga nessa ordem, né, sempre em cada município, começando com a oficina da gestão pública, em um segundo momento com o setor produtivo, e no terceiro, quarto momento, sociedade civil e comunidade escolar. Essas duas, principalmente, elas podem, né, às vezes, ser invertidas ali a ordem, mas também a gente colocou a comunidade escolar antes da sociedade civil, porque também é um momento da gente ter ali um espaço com os professores, né, com os diretores, e que eles convidem os pais responsáveis e outros, né, para a oficina de sociedade civil, que vai tratar da população em geral também. Então, por isso que foi pensado nessa ordem. No entanto, a gente pode fazer ajustes ali que forem necessários à medida que caminhar o projeto, né? E para fazer esse diagnóstico, né, nós vamos utilizar alguns instrumentos e ferramentas. A primeira delas a gente vai usar aqui hoje, nesse seminário, que é uma planilha colaborativa para a gente tentar fazer já um calendário inicial, uma proposta, né, de calendário inicial para essas oficinas. Nós vamos usar também formulários, nuvens de palavras e mapa falado. No caso de formulários, né, para todos esses eventos que forem presenciais, nós vamos ter a opção de ter um formulário ou alguma ferramenta virtual e também ter uma ferramenta impressa. A prioridade vai ser sempre para ferramenta virtual,
Porque como a gente tem que fazer muitas oficinas ao mesmo tempo, são várias equipes trabalhando ao mesmo tempo em vários municípios, né? Para a gente fazer depois esse compilado aqui das informações, se as equipes já estiverem trabalhando automaticamente ali com os formulários virtuais, a gente já recebe tudo aqui, né, de forma automática, de forma simultânea a realização dos eventos também, e aí já facilita para a gente conseguir fazer a escrita do diagnóstico e, posteriormente, a elaboração do projeto, né? Então, sempre que possível, a gente vai priorizar essas ferramentas virtuais. No caso da impossibilidade, né, seja pelo perfil do público ou por indisponibilidade de internet em algum momento, em algum local que a gente tiver que realizar, a gente vai trabalhar com as opções impressas. Então, a equipe que for para os municípios vai estar sempre preparada para ter os dois tipos de ferramenta, para aplicar, né, os dois tipos de ferramenta. Então, no caso dos formulários, nós teremos, né, essas opções online, que é basicamente, né, esses que vocês já devem estar acostumados a responder pelo Google, pelo OneDrive, né, então a gente cria um formulário com algumas perguntas-chave, e aí as respostas de vocês vão ajudar a conduzir nas outras etapas. E esse formulário também, as mesmas perguntas que estiverem no virtual, vão estar em um modelo impresso. No caso da nuvem de palavras, ela é um dos momentos ali da etapa de diagnóstico, né? É quando a gente vai pedir para as pessoas falarem principalmente sobre os problemas ambientais de cada município, e aí o que a nuvem de palavra, né, ela basicamente aquilo que mais pessoas falam, né, aparece ali em uma fonte, né, um tamanho de letra aqui maior na tela. Então, a ideia é as pessoas irem preenchendo também virtualmente, no caso de ser aplicado de forma virtual, né, e aí as pessoas já conseguem ir vendo o resultado ali simultaneamente. No caso de não conseguirmos fazer essa nuvem de palavra virtual, a gente vai montar um painel com post-its, né, para as pessoas irem colocando também aquelas palavras que elas acham que representam o maior problema do município, né? E isso daqui vai ajudar a gente, principalmente na etapa de categorização dos projetos, das ações a serem inseridas nos projetos de educação ambiental. O outro ponto é o mapa falado, que é onde a gente vai construir aqui, né, também pode ser virtual ou impresso, né? Aqui na tela está aparecendo para vocês as duas opções. Essa primeira aqui, mais à esquerda, é uma opção que a gente vai tentar utilizar, e na maior parte dos casos, como eu falei, priorizando ela, né? Que é a pessoa ir direto ali no celular dela mesma, marcar um determinado ponto que ela ache que é um problema, né, que precisa ser relatado, ou que é uma potencialidade que precisa ser também, né, diagnosticada e estar presente ali no relatório do diagnóstico, né? Indicando esses principais problemas e potencialidades relacionados às questões ambientais ali em cada município. Caso não seja possível essa ferramenta, né, de forma virtual, nós temos a possibilidade de fazer o mapa falado também de forma impressa, né? Então, a pessoa vai receber uma folha em branco, e a partir dali a gente vai conduzindo a dinâmica para que ela vai relatando ali os mesmos itens, né, problemas e potencialidades também relacionados à questão ambiental em cada município. Então, essas dinâmicas, né, que eu demonstrei aqui são alguns exemplos do que a gente vai utilizar nessas oficinas, cada uma adaptada ali à sua realidade, lembrando que são 4 públicos-alvos diferentes, né, então a gente vai ter primeiro as oficinas de gestão pública, depois as oficinas com o setor produtivo, depois as oficinas com a comunidade escolar, e depois com a sociedade civil, todas elas seguindo essas metodologias para coletar informações para o diagnóstico e construir coletivamente os projetos. E aí, para a construção coletiva dos projetos, né, a gente tem que elaborar 4 projetos, um documento para comunicação social, e vamos realizar nessa etapa aqui 2 eventos virtuais, né? Até antes de entrar aqui nos outros temas, só lembrando aí quem entrou depois, né, a gente está divulgando aqui no chat um link, esse link é para fazer a nossa lista de presença, então eu peço aí que todos preencham, né, esse link que a gente colocou, a Ana Almeida acabou de lançar aí no chat da reunião, porque ele vai funcionar como a nossa lista de presença aqui do evento hoje. Então, aqui sobre os projetos, né? Como eu falei, nós temos
4 projetos e um plano de comunicação para ser elaborado. Esses projetos, eles já têm definidos quais vão ser os temas também, né, para qual público-alvo que cada projeto é direcionado. Então, o primeiro projeto é voltado para a comunidade escolar, o segundo é voltado para a sociedade civil, o terceiro para o setor produtivo, e o quarto é um dia D, que ele vai funcionar como lançamento dos projetos anteriores, né? A gente vai criar um projeto específico para lançar os projetos de educação ambiental. E aí o plano de comunicação são as ações de comunicação social que vão ter que ser desenvolvidas para a execução desses projetos. E aí sobre essa etapa do pós-projeto elaborado, né? A Axia, como a Luciana já colocou, o Daniel também, eles têm recursos hoje para um projeto maior de revitalização das bacias ali, na bacia, né, do Parnaíba. E aí, dentro desse recurso, né, estão previstos aqui a contratação nossa para a elaboração desses projetos e, posteriormente, para a execução desses projetos, né? Então, o que a gente construir aqui com vocês de propostas de ações de educação ambiental, outra empresa vai ser contratada depois para a execução dessas ações de educação ambiental. Então, por isso que é muito importante vocês participarem agora desse momento, porque depois vão ter, né, outros atores ali buscando vocês novamente para executar o que a gente construir ao longo desse resto de ano aqui com esse projeto de educação ambiental. Então, a ideia desses projetos aqui, né, é sempre baseado ali no que a gente colocar no diagnóstico, baseado nas ações das oficinas de elaboração né, conjunta de projetos, a gente estabelecer aqui ações para a educação ambiental, para o público escolar, para a sociedade civil, para o setor produtivo. E aí, cada um desses projetos, eles vão seguir essa itemização que está aparecendo aqui, essa estrutura, né, de documento que a gente vai ter que apresentar. Eles vão ter um título específico, né, uma introdução, uma justificativa, que a gente vai colocar bem fundamentada também no que a gente fizer, o público-alvo de cada projeto, os objetivos geral e específicos, né, as metas e indicadores que precisam ser cumpridos, a metodologia, a descrição das ações necessárias ali para a execução das ações de educação ambiental, os materiais, insumos e logística, né, necessários, a equipe técnica que for necessária para conduzir essas atividades também, a sustentabilidade, a avaliação, na verdade, né, desse projeto, como que esse projeto pode ser avaliado pelos diferentes entes, né, pela própria Axia, pelos participantes ali de cada linha de atuação também, sustentabilidade, como que esse projeto pode se sustentar depois que não tiver mais recurso da Axia, né, não tiver mais a possibilidade da Axia desenvolver, como que os municípios podem dar sequência, então essa sustentabilidade das ações vai ter um capítulo específico sobre isso, o cronograma físico voltado para esse processo inicial, que é o que vai ser executado, né, pela Axia, contratado, né, pela Axia, as estimativas de custo para a execução das ações e a bibliografia que a gente utilizar como referência ali. Então, cada um desses 4 aqui vão ter essa estrutura. E o plano de comunicação vai tratar de tudo que precisa ser feito em termos de comunicação e mobilização social para que esses 4 projetos sejam executados da forma mais adequada aí, e comunicados, né, da forma mais adequada. E aí, para essa etapa de projeto, assim como a gente vai ter um momento de participação no diagnóstico, nós vamos também ter momentos de participação depois das minutas de projeto elaborado. Então, nós temos previsto 2 eventos integrativos porque eles vão reunir todos os municípios participantes nesse único evento. Serão eventos virtuais, assim como esse seminário que a gente está desenvolvendo hoje, né? E aí a gente espera, né, no primeiro evento, que é um fórum de participação, depois que a gente elaborar todas as minutas desses 4 projetos que eu comentei do plano de comunicação, nós vamos apresentar essas minutas para vocês,
vamos coletar as contribuições de vocês a respeito dessas minutas que foram elaboradas, e essas contribuições vão servir ali para a gente fazer uma revisão do projeto, para depois levar ela para o fórum de validação e encerramento aqui do projeto também. Então, vocês vão ter um período, né, para verificar esses documentos. Eles vão estar disponibilizados num ambiente online, como o Google Drive ou o OneDrive, né? Nós vamos dar um prazo antes do fórum para que vocês façam a leitura desses projetos e já levem também as contribuições durante esse momento do fórum de participação. Então, assim que acabar o fórum, a gente vai receber essas contribuições, vamos fazer as revisões necessárias, fechar as versões finais dos projetos e aí agendar o fórum de validação e encerramento, que é quando a gente vai apresentar a versão final a partir das contribuições de vocês e registrar essas validações oficialmente de cada público-alvo, né, nos 5 territórios que a gente vai trabalhar. Então, como instrumentos, né, nessa etapa, a gente vai ter o Drive compartilhado, que é onde a gente vai lançar aqui as minutas de projeto, cada um vai ter suas respectivas pastas, né, para receber os documentos, e ter também um formulário online para que vocês possam apresentar as contribuições, né? Então, a gente vai ter tanto né, vocês vão ter a oportunidade de apresentar contribuições para todos os projetos, ou às vezes, né, quis ler, vamos supor que seja alguém da comunidade escolar, então tem a oportunidade também de fazer as contribuições só sobre aquele projeto do seu público-alvo, ou, né, quem foi das prefeituras, né, a gente recomenda, inclusive, que faça a leitura de todos os projetos, porque vocês é quem vão ser os principais atores depois na execução dessas ações, né, então, como eu falei lá no começo, esses projetos precisam estar à cara de vocês, conforme a realidade de vocês, conforme a necessidade de vocês também. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que vocês participem em todos os momentos, seja lá nas etapas das oficinas, seja depois contribuindo, né, nessas versões de minuta dos projetos também, para que no final ele consiga representar realmente ali o que vocês precisam desenvolver na bacia. E aí, para a gente desenvolver todas essas ações, né, nós temos uma equipe técnica já alocada e teremos outros ainda, né, nessas etapas. A gente vai ter, né, uma equipe grande em campo para desenvolver essas oficinas. A ideia também é que esses territórios, as oficinas nos territórios, elas sejam desenvolvidas simultaneamente. Então, a gente não vai, né, só trabalhar em um município primeiro para depois seguir para outro município. Vão ser vários municípios ao mesmo tempo, né, nos 5 territórios, então a gente precisa de uma equipe grande para desenvolver. E aí, no meu caso, né, eu estou atuando aqui como a coordenadora técnica nesse projeto. Temos também a Larissa Silveira, que faz parte da equipe, ela faz a coordenação do contrato junto com a Luciana aí na Axia, né? O Frederico é nosso gerente aqui da área de sustentabilidade, que é a área na qual esse projeto está alocado aqui na HidroBR, e temos outras pessoas também, e hoje na reunião a gente tem a Verônica, que é a nossa mobilizadora social, ela é quem vai encher mais o saco de vocês aí, né, fazer contato, marcar as agendas, ter todas as definições. Vou passar a palavra para ela se apresentar. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu sou a Verônica, já entrei em contato com muitos de vocês, já me conhecem de alguma forma, né? Eu estou aqui sempre à disposição, vou entrar em contato com vocês para a gente conseguir agendar as oficinas e prosseguir, né, da melhor forma possível com o trabalho. Obrigada, Oi, Verônica. Bom dia, você pode repetir porque a gente não escutou, o seu áudio está muito baixo. Perdão, melhorou? Vocês estão me escutando agora? Melhorou, Verônica. Melhorou, um pouco mais alto. Tá, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês já me conhecem, né? Já entrei em contato com todos vocês, ou pelo menos com a grande maioria que está aqui presente na reunião. E eu vou, né, continuar em contato com vocês, estou aqui à disposição para vocês esclarecerem quaisquer dúvidas, podem me chamar. E aí a gente, né, vamos prosseguindo para executar o projeto da melhor forma possível. Prazer. Obrigada, Verônica. Também, né, além da Verônica, a Verônica talvez é que vocês vão ter mais contato, aqui todos, né, vocês vão ter contato, porque é ela que vai fazer
esses agendamentos, né, essas ligações, ela já iniciou isso para esse momento aqui do seminário, né? Então, pedimos aí que sempre que ela entrar em contato, né, vocês, né, tenham essa recepção, né, em relação a ela também, porque ela vai, né, trazer aí para a gente as possíveis datas, né, o que vocês indicarem para ela como melhor organização ali dessas oficinas. Paulo, daqui a pouquinho a gente vai abrir para a fala e eu passo a palavra para todos vocês, tá? Só dando sequência aqui, vou apresentar uma outra pessoa que está aqui com a gente também, que faz parte da equipe, que é a Ana Letícia. A Ana, ela é responsável aqui também pelo desenvolvimento, né, das metodologias participativas, pela elaboração dos diagnósticos. A princípio, né, ela irá em algumas oficinas, mas não todas também, mas a gente, né, vai, né, talvez alguns municípios aí vão ter contato com ela por conta dessas oficinas, então eu queria pedir para ela se apresentar também, por favor, Ana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana, sou engenheira ambiental e sanitarista, fico locada no estado de Alagoas, estou relativamente mais perto de vocês, e trabalho na HidroBR há cerca de 5 anos, com esse tipo de projeto. Obrigada, Ana. Ana já tem também uma experiência muito boa nessa parte de metodologias, né, de oficinas, então a gente vai contar muito com ela também para ajustar o que for necessário, propor, né, ideias novas aí para trabalho aí com vocês. Então, além desses que estão, né, aqui na tela e dos que estão aqui presentes hoje também com a gente, nós teremos outras pessoas em campo, e aí, à medida, né, que a gente for fazendo as oficinas, a gente vai apresentando aí para vocês os demais envolvidos, tá, joia? E aí, só para, antes da gente passar para o bloco de abertura, uma questão que eu queria comentar com vocês sobre o cronograma, é que nós temos um cronograma muito apertado para fazer, né? Como eu já comentei, são 154 oficinas presenciais, cada oficina, né? No mínimo um dia em cada município, seguindo aquela estrutura que eu falei de manhã e tarde, né? Manhã uma oficina, à tarde a outra oficina. O ideal é que seja sempre o mesmo público-alvo participando das duas, porque quem falar dos problemas ali no diagnóstico, quem participar da formação, vai ter, né, até uma condição mais adequada ali de propor soluções também na parte da tarde, na segunda oficina. Então, a gente espera, né, que vocês consigam ajudar a gente a mobilizar essas pessoas para participarem dessas oficinas, e que a gente consiga cumprir esse cronograma junto à Axia, né? Então, a ideia é que a gente inicie essas oficinas por volta do dia 28 de julho e termine todas até, no máximo, 17 de setembro. Então, a gente vai ter aqui pouco mais, né, de 2 meses aqui para desenvolver essas oficinas todas, né, quer dizer, quase, né, 2 meses, e aí elas vão estar sendo realizadas em momentos simultâneos, como eu falei. Então, enquanto a gente está fazendo, né, oficina com o setor público primeiro, na sequência a gente já vai para a oficina de comunidade escolar, do setor produtivo, na sequência comunidade escolar, depois sociedade civil, e assim fechar os quatro tópicos, né, os 4 público-alvos ali de cada município, de cada território. Então, a gente vai precisar muito de vocês, principalmente agora nesse início, e a gente precisa fazer a proposta de datas, né, para cada município. Então, a gente sabe que vocês todos são muito ocupados, né, inclusive, eu não imagino como seja a demanda de uma prefeitura, principalmente, porque toda hora, né, é algo urgente para resolver. Então, a gente entende dessas dificuldades, né, mas a gente queria que vocês tivessem em mente também que o que a gente está construindo aqui é algo que vai ser muito positivo para vocês aí nos municípios, né, para ter um retorno, né, para a bacia do Parnaíba como um todo, porque esse retorno também, né, trabalhando com essas ações, não vai ser só no nível municipal, vai ser no nível de bacia, né, da bacia do Parnaíba também. Então, vocês vão estar contribuindo para um resultado gigante aí para a região de vocês no Piauí, né? Então, a gente queria muito essa colaboração de vocês nessas propostas de datas, que a gente consiga fechar esse cronograma de todas as oficinas, né, dentro do que está proposto aqui. Então, até, né, o final do mês ali, a gente já tem que estar com todas as propostas de datas fechadas
para as 4 oficinas, né, as 3 no nível municipal e a do setor produtivo no nível regional. Então, a gente conta muito com vocês para conseguir cumprir aqui esse cronograma com a Axia, né? E depois dessas oficinas realizadas, como eu comentei, a gente vai apresentar o relatório de diagnóstico, vamos elaborar os projetos de educação ambiental, as minutas, né, na sequência, e aí vamos para esse evento de participação para apresentar as minutas para vocês. Ele está previsto para ser realizado ali início de novembro, né? Então, essa data ela pode variar a depender aqui de quando a gente conseguir fechar essas oficinas, né? Quem sabe a gente consegue até fechar antes do previsto, mas para isso a gente precisa contar muito com vocês, né? E aí, encerrando o projeto no final de novembro. Essa é a nossa proposta inicial, né? Então, só antes de abrir aqui para as perguntas e respostas, né, para a gente organizar, eu vou pedir para todos que querem, né, ter o momento de fala, de colocar aqui, tem uma opção escrito levantar e uma mãozinha, pode clicar nela, que aí a gente vai organizando conforme a ordem de que as pessoas forem levantando a mão, tá, joia? E lembrando novamente que a Ana está mandando aí no chat o link da lista de presença, peço que vocês assinem, né? Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui no chat o nome, o telefone, mas a gente quer pedir para que vocês preencham esse formulário que está sendo lançado o link aqui no chat, por favor, porque é a nossa forma de registrar essa presença oficialmente, apresentar isso para a Axia também, tá joia? Então, vou abrir aqui para os primeiros, né, que já levantaram a mão. Primeiro, Paulo Matheus, na sequência, Suelânia. Paulo, pode ficar à vontade. Se você estiver falando, seu microfone está fechado, viu, Paulo? Paulo? Acho que o Paulo talvez esteja com algum problema aqui no microfone. Vou passar para a Suelânia primeiro e depois eu volto para você, tá, Paulo? Suelânia, pode ficar à vontade. A gente não está conseguindo te ouvir, Suelânia. Não está saindo som nenhum aqui para mim. Você tem algum fone? Se você quiser colocar no chat, eu leio aqui o que você colocar e a gente vai falando também, pode ser? Porque não está saindo som seu. Então, eu vou passar para o próximo, e aí na sequência eu volto para você, se a gente conseguir ativar aí de novo o seu microfone, tá joia? Próximo da lista aqui está sem nome. Antes de Lidiane, tem uma outra pessoa que levantou a mão, mas eu não sei o nome porque entrou sem registrar o nome. Você consegue ver que você está como número 2 aqui, com a mão levantada? Está aqui como usuário desconhecido. Foi eu. Então, Eu vou passar para a próxima aqui, então, Lidiane. Pode ficar à vontade, Lidiane Lindinal. Bom dia, está dando para me ouvir bem? Estamos, Lidiane, perfeitamente. Eu estou aqui representando a Secretaria da Educação do Piauí e eu tenho uma dúvida sobre como será a composição esperada dessas oficinas. Por exemplo, cada escola ela indica um representante, vai haver quantitativo por município ou por rede de ensino. A proposta é reunir todos os segmentos da escola, gestor, coordenador, professor, estudante, tudo em uma mesma oficina.
Então, Lidiane, a ideia dessas oficinas escolares, né, é uma única para toda a comunidade escolar. A gente recomenda nesse momento, né, como eu comentei, que sejam os gestores, principalmente, né, então diretoria, supervisores e os professores, né. Os estudantes, né, o que a gente indica é que somente se já tiver algum grupo, por exemplo, algum grupo de jovens na escola que já trabalhe com alguma temática, né, alguém que possa contribuir com essas ações de educação ambiental, porque não vai ser uma oficina de educação ali voltada para os estudantes, vai ser uma oficina voltada para coletar informações de diagnóstico e propor soluções para os projetos que a gente vai elaborar. Então, o ideal é que sejam pessoas capazes de conduzir essas temáticas, né, junto com a gente ali nas oficinas. Então, só para deixar registrado, a gente priorizar sempre, né, diretoria, supervisores, né, e professores. A gente sabe que não tem como todos os professores participarem, né, porque tem as dinâmicas de aulas ali também. Então, vocês podem selecionar alguém que já esteja, né, diretamente envolvido com a temática da educação ambiental nas escolas, ou que tenha interesse, né, em desenvolver isso nas escolas também, ou que seja uma pessoa muito engajada também, né. Então, a princípio, a gente está trabalhando aqui, né, com mais ou menos 30, 40 participantes em cada uma dessas oficinas, o público médio, né, que a gente costuma trabalhar. No entanto, isso também é variável de município para município. Aí, isso a gente vai alinhar com vocês assim que a gente agendar a oficina, quantos vocês, né, imaginam ali que vão participar também, para a gente já ter uma formalização, né, do público participante, principalmente porque a gente tem lanche, né, coisas ali para serem dimensionadas também, mas a média é essa, 30 a 40 pessoas em cada uma dessas oficinas, pensando nesse público que eu comentei. Mas Vou agora, até. então, eu fiquei com outra dúvida. Se, quando a gente pensa nos municípios, tem os polos, não é isso? Daquela figura que você mostrou, né? Parnaíba, aí vai ter aqueles outros municípios, Esperantina, os outros municípios. Aí vocês vão desenvolver essas oficinas presenciais no polo e aí vão disponibilizar recursos, meios para que os representantes dos outros municípios se desloquem para o polo, é assim que vai funcionar. E outra dúvida, eu estou aqui com a questão daqui são as escolas estaduais. E esse diálogo com as escolas municipais, vocês fazem diretamente com as secretarias de educação municipais ou também é um papel que vai ser em colaboração com a SEDUC, que isso também tem que ser bem alinhado? Sim, só respondendo primeiro, né? As oficinas de gestão pública, comunidade escolar e sociedade civil serão a nível municipal e não regional. A única que é regional são as de setor produtivo, que envolve mais as empresas, as universidades, instituições em geral, né? As demais são a nível municipal, e aí a gente, né, para isso, cada um vai se deslocar ali da forma como já, né, tem costume, o local onde a gente vai realizar essa oficina vai ser discutido com os representantes de cada município qual o melhor local para facilitar esse acesso, né, dos participantes ali, do público participante também. Então, a gente vai desenvolver essas a nível municipal. Então, só até para deixar claro para todo mundo, porque são muitas oficinas, né, que a gente comentou, público escolar, sociedade civil e gestão pública né, são 2 oficinas com cada um desses públicos em cada município. Setor produtivo são 2 oficinas em cada região. Então, aquelas 5 regiões que eu comentei, os 5 territórios, vão ser para receber as oficinas do setor produtivo naquela sede, né? Teresina, Floriano, Uruçuí, Esperantina, e o outro eu esqueci qual que é, mas são 5 no total. E aí, esses 5 são para oficina de setor produtivo. Os demais todos serão a nível municipal. Sobre a interlocução com os municípios. Nós já estamos em contato com as secretarias, né, de educação, com as secretarias de meio ambiente, para elas também darem esse suporte para a gente junto à Secretaria de Educação, ou com o gabinete do prefeito, em algumas situações também, para dar
convocar mesmo, né, esses representantes ali das secretarias. Então, esse contato está sendo direto com os municípios. No entanto, vocês, a nível estadual, se tiverem algum contato com os municípios, alguma aproximação e quiserem dar esse apoio para a gente também, a gente aceita, né? Porque é sempre bom quando alguém conhece ali os municípios, sabem da importância, né, dos municípios também, do trabalho para os municípios, né? Então, se vocês tiverem algum contato, podem indicar para a gente que a gente entra em contato diretamente. E aí, no caso de vocês, vai ser a nível estadual. Então, o alinhamento do local, ele vai ser feito junto com os municípios, né? E, no caso da escolar, também junto com vocês, aí da Secretaria de Estado de Educação, e vai ser um local para realizar a oficina da comunidade escolar das escolas estaduais e públicas de forma conjunta. A prioridade nesse projeto é que a gente realize as oficinas em escolas estaduais. Então, a princípio, até você que vai ser, né, talvez um dos nossos pontos focais aí, para a gente trabalhar com os locais e depois repassar isso para os municípios também, no âmbito ali das secretarias de educação. Ficou mais claro? Ficou sim, obrigada. Obrigada. Luciana, você ia comentar aquela hora? Você quer comentar ainda? Não, e aproveitar só para complementar a questão do envolvimento da comunidade escolar, né, que a Suelânia, não foi a Suelânia, desculpa, foi a Lidiane, comentou, né, que é importantíssimo a gente ter até uma diversidade de atores dentro da comunidade escolar para que a gente consiga captar realmente, cada um tem uma visão, né, dentro das suas próprias experiências, dentro ali da comunidade, então é interessante a gente ter essa diversidade, como a Rafaela comentou, a ideia é que vocês sejam multiplicadores do conhecimento, então, gestores, até inspetores, né, pessoal do nível administrativo, quem puder participar, é interessante, e alunos que já estejam mais engajados. Então, eu só queria complementar que essa diversidade é muito, é muito bacana para contribuir com o projeto. Perfeito, Luciana, obrigada pela contribuição. Na sequência aqui, a gente tem representante da Secretaria de Meio Ambiente de Ilha Grande. Pode ficar à vontade. Bom dia. Eu vou Bom dia. me referir a Rafaela, porque, né, como mediadora, mas bom dia a todas as pessoas que estão nessa construção. Eu vou começar pelo final. Você fala de um cronograma apertado, e aí eu considero isso como uma tremenda falta de respeito com os municípios. Considero isso, assim, me desculpe, uma coisa horrorosa, como se fosse uma massa para fazer um panetone, e nós somos o recheio. Vocês chegam com a massa pronta e aí querem desenvolver, porque tem que cumprir prazos por causa de obra A, ou B ou C. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era isso. Esse prazo apertado significa, eu entendo como falta de respeito com os municípios. A segunda coisa, eu participei, em 2002, do Programa de Educação Ambiental do SAI de Guarulhos. O que era isso? Havia uma represa desativada, essa represa precisou ser reativada para captar água para Guarulhos. A empresa que ganhou a licitação, né, tinha que executar um programa de educação ambiental. E esse programa de educação ambiental foi extremamente importante para a comunidade que ficava ali no entorno, não é, do núcleo Cabo Sul do Parque Estadual da Cantareira, zona norte de Guarulhos. Então, nós estamos realmente diante de uma grande oportunidade quando a gente fala de educação ambiental, desde que essas comunidades, né, dos municípios, as mais afetadas, sejam realmente envolvidas e os atores locais, né, que inclusive sejam valorizados de alguma forma nessas oficinas, para nós valorizarmos o saber local. E quando eu vejo o município de Luiz Correia já não fazendo parte, de novo, como é que nós vamos falar de educação ambiental se nós deixamos a parte mais afetada de fora? Que, a meu ver, né, nós temos Luiz Correia, não tinha como deixar Luiz Correia de fora. Então, essa é a minha segunda colocação, né? Falando
Então, eu entendo que deveria ser um programa de educação ambiental e não projetos, né? Esse programa de educação ambiental de 2002, ele trouxe os melhores professores do Brasil, ou não trouxe, ele levou até Guarulhos para fazer formação com professores, para fazer parecido com isso que vocês estão propondo, essas palestras, mas eles levaram os melhores do Brasil. Eles levaram Genebaldo Freire Dias, eles levaram Ellen Cristina Maire Nunes, eles levaram, né? Só para citar esses dois, eu poderia citar muitos mais. Né? Então, reforçando essa parte, né, da valorização do saber local e Luiz Corrêa, que eu considero um erro ter deixado Luiz Corrêa fora. Terceiro ponto, nós estamos falando de bacia hidrográfica do Parnaíba, né? Nós temos um garapé aqui que ele tem sido afetado constantemente por despejo de esgoto e despejo de resíduos dos viveiros de camarão. Nós solicitamos à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, são 48 ou 50 fiscais para 224 municípios. Então, nós não estamos fazendo a lição de casa. Como é que nós vamos começar a fazer uma outra coisa se nós não fazemos a lição de casa? Se o Garapé Mãe da Lua, aqui na Ilha Grande, e eu tenho certeza que em todos os outros municípios estão sendo afetados, e o governo do estado não tem a capacidade de dobrar essa quantidade de fiscais para fazer a lição de casa, né? Eu sempre falo aqui no meu município para os meus colegas e para mim mesma, para que eu não me esqueça, a gente começa pela lição de casa. Não adianta a gente querer ser campeão do mundo se a gente não consegue nem ser campeão municipal aqui. Então, essa questão. Nós vamos falar de educação ambiental. Nós temos algumas ações de educação ambiental no nosso município de Ilha Grande e podem aguardar que os nossos alunos vão questionar vocês. E o Garapé Mãe da Lua? Você vem me falar de educação ambiental com o Garapé Mãe da Lua, bem aqui do lado da minha escola, ou o Porto dos Morros, aqui também na Ilha Grande, com a antiga AGESPISA, a atual AEGEA, permitindo que o esgoto seja jogado na nossa porta. Como é que nós vamos falar de educação ambiental se nós não estamos fazendo a lição de casa? Quarto ponto. Foi falado, né, nas oficinas escolares, né? Oficinas únicas e para a gente envolver aquelas pessoas que já estão mais ligadas à temática. Mas a educação ambiental, ela é para todos. E aí, aqueles que se identifiquem, né, aí eles vão se aproximando. Então, eu penso que nós precisamos fazer uma educação ambiental de verdade, né? Não só para preencher relatório, não. A gente não pode ficar no ambientalismo fake, que é o que eu tenho visto no meu estado, no estado do Piauí, um ambientalismo fake. As escolas estão sendo abarrotadas de mudas pelo programa do governo do estado e essas mudas estão mofando nos cantos. Tá? Então, eram essas colocações que eu queria fazer. Obrigada. Desculpa, qual é o seu nome? Antônia. Antônia, obrigada pelas colocações. Acho que é super válido tudo que você trouxe. É só para esclarecer alguns pontos, né? Primeiro, em relação ao prazo. Quando eu falo prazo curto, a gente tem um prazo curto para todos os municípios ao mesmo tempo. Mas justamente pelo prazo que a gente tem, a gente quer ter esse contato inicial com vocês, essa mobilização mais intensa com vocês agora no início, para que a gente consiga estabelecer um cronograma já para todos os municípios, e aí esse cronograma é que vai permitir a gente fazer uma divulgação maior para os públicos ali que eu mencionei, né? Então, se a gente já conseguir, de imediato, né, construir esse cronograma aqui, né, para a oficina escolar, para a oficina com a sociedade civil, para a oficina com a gestão pública e oficina com o setor produtivo, a gente ganha prazo para divulgar, para mobilizar,
né, e para ter esse envolvimento, esse engajamento aí de todos os municípios. Então, eu espero, inclusive, contar muito aí com você, com o conhecimento que você tem, né, do território, deve conhecer muitas outras pessoas, ajudar a gente nessa mobilização, para que a gente consiga trazer essas pessoas para esses momentos. E aí, só para explicar um pouco dessa questão da educação ambiental para todos, super concordo com você. Nós estamos agora em uma etapa inicial, é uma etapa de construção do projeto. O projeto vai ser o quê? Ele é quem vai depois trabalhar com todos os alunos, com todos os professores. Então, a gente tem que pensar em ações, né, junto com vocês ali, do que realmente vai trazer esse engajamento, essa sensibilização. Esse projeto ele vai estar construído por etapas, então vão ter municípios que vão estar mais engajados. Para eles, né, a gente vai fazer uma proposta diferenciada. Vão ter municípios que talvez não tenham nada ainda, então a gente vai ter que fazer uma proposta voltada ali para a realidade deles também. Então, eu super concordo que a educação ambiental é para todos. Nesse momento aqui, a gente está falando de focar nessas pessoas que já trabalham, porque elas já têm essa ideia assim, do que a gente pode propor que vai trazer um resultado efetivo com os participantes posteriores ali. Vamos supor, lá no projeto de educação ambiental para a comunidade escolar, a gente pode propor um projeto lá para 3 anos de execução. Nesses 3 anos de execução, a gente vai trabalhar no primeiro mês, né, com todas as escolas, com uma sensibilização voltada para essa questão mesmo do esgotamento sanitário, talvez. Né? Então, a gente vai definir temas, definir módulos de capacitações, módulos de formação dos professores para que eles atuem junto com a comunidade escolar ali, né? Diariamente, né, não só também em momentos específicos, porque eu acredito muito também que essa educação ambiental pontual, ela não traz resultado efetivo. Então, o que a gente vai construir é justamente assim, como que vai ser um projeto para trazer um resultado efetivo para a bacia. E aí, essa construção agora, a gente pede que seja com essas pessoas que já têm essa interface, porque é quem vai trazer para a gente essa visão que você tem, por exemplo. Então, você vai colocar a sua visão, né, do que a gente precisa trabalhar nesse projeto de educação ambiental, o que a gente precisa propor, como que a gente vai sensibilizar, quem que vai participar de cada módulo, de cada tipo de ação. Então, é isso que a gente precisa construir nesse contrato nosso, tá? E aí, como eu falei, depois que a gente finalizar o nosso contrato, nós vamos ter os projetos elaborados e, posteriormente, esses projetos vão ser executados pela AXE. Então, só para deixar, explicar melhor, né, por que a gente está focando muito nessa questão desse público, né? Sobre o município de Luiz Correia, eu não é algo que, né, eu tenho domínio sobre a informação, porque nós temos uma contratação já prevista com municípios previstos. Aí não sei, Luciana, se você tiver alguma informação, ou alguém da Porto Piauí, né, sobre essa questão de qual foi, né, a seleção, como foi a seleção desses 24 municípios também, por favor. Obrigada, Rafaela. Antônia, obrigada aí pelas suas colocações. Bom, especificamente sobre a seleção dos municípios, a gente recebe os projetos a partir dos comitês. Havia a seleção desses 24 municípios que foram previamente identificados e a gente desenvolve e implanta os projetos via contrato, tá? Então, nós recebemos o projeto e vimos a maturidade dele. Esse estudo de viabilidade, de necessidade, ele foi previamente feito pelos proponentes, tá bom? Então, essa questão do município Luiz Correia não estar envolvido nesse projeto específico de educação ambiental é devido a isso. E como a Rafaela colocou, né, é super importante a gente ver como é um projeto a longo prazo. A ideia dessa primeira etapa é justamente uma primeira etapa, né? Ela vai ser concluída para um diagnóstico, para que a partir daí a gente tenha insumos suficientes a partir, de fato, da necessidade de cada município e de atores diversos dentro de cada município para desenvolver um programa, um projeto de educação ambiental, sim, que seja robusto e atenda às necessidades, né? Então, e aí sim ele vai ser executado com um prazo, né, com um tempo de execução maior e para que ele tenha, inclusive, um legado, né, para as sequências futuras, que é a nossa ideia.
né? Os nossos projetos que envolvem revitalização de nascentes, até alguns sistemas de esgotamento sanitário, enfim, são outros e acontecem em outros diversos municípios aí. Eu vou até deixar no nosso chat o link para o nosso site, que aí vocês já conseguem ter acesso aos outros projetos que a gente executa aqui, tá bom? Obrigada, Luciana. Então, Antônio, só para fechar, né? A gente espera contar muito com seu conhecimento aí do território. Eu acho que você trouxe uma questão muito importante que para a gente é muito séria aqui quando a gente está construindo esses projetos, é esse conhecimento local, né? Então, é vocês que vão trazer para a gente quais que vão ser as ações, como eu falei lá no começo, né? Que vão ser bem desenvolvidas. Talvez até a gente tenha algum, né, um encaminhamento ali de municípios que não estão envolvidos nessa proposta, mas que em uma segunda etapa, né, com outras instituições, talvez possam entrar, né? Então, são questões que a gente precisa ouvir de vocês mesmo, essa visão que vocês têm do local. Essa percepção é só vocês que têm, né? Nós somos de outros estados, até, né, eu sou de Minas Gerais, a Ana, por exemplo, que é da nossa equipe aqui, é de Alagoas, então, para a gente ter essa visão da realidade, do que vocês realmente precisam, nós precisamos de vocês para trazer esses elementos, como você bem trouxe aqui hoje também, que já é algo muito positivo para a gente também. Tá certo? Aí eu só queria lembrar, ó, o Luiz Corrêa, ele está na foz do Igaraçu. Como excluir o Luiz Corrêa, né, desse projeto, que poderia ser um programa de educação ambiental? Questão das escolas. É sabido, e eu acredito que vocês têm esse conhecimento, que os professores, os funcionários das escolas, eles estão abarrotados, né? Eles carregam uma carga enorme, né? E, quando você fala da sensibilização, me veio uma pergunta. Como é que a gente sensibiliza um governador e um secretário estadual de meio ambiente de que os fiscais precisam ser dobrados, né? Que 48 pessoas não conseguem chegar em 224 municípios. Mas obrigada pelas considerações. Obrigada, Antônia. A gente segue aí, né, conversando com você e esperamos você aí nos próximos eventos também. Obrigada, viu, pelas contribuições. Suelânia, você quer tentar agora? Não está saindo o som mesmo. Você quer colocar no chat, por favor, Suelânia? Aí eu leio sua mensagem. Enquanto a Suelânia escreve aí, pessoal, eu vou pedir novamente, né, para quem estiver participando aqui, para assinar a lista de presença, o link está aí no chat, só clicar no link, acessar e preencher aí com os dados de vocês, tá, joia? Osmar, de Ilha Grande, levantou a mão. Pode falar, Osmar. Bom dia. Bom dia, Osmar. A todos e a todas. Como a Antônia já falou, né, a preocupação aqui da Secretaria de Educação seria realmente com esse prazo muito curto, porque nós já temos um calendário pré-estabelecido, né, de eventos, de formações com professores. Então, eu me preocupei muito com relação a isso. A questão desse calendário bem apertado que vocês estão apresentando aí, né? E como a Antônia falou, aqui na Ilha Grande, nós fazemos Delta, né? Isso. Pensando, por que o Luiz Corrêa dá? Osmar, tá falhando, tá falhando e eu não estou conseguindo te compreender, tá picando a frase. Eu acho que deve ser a internet que está... A internet deve estar... Processo, porque eu estou no computador, deixa eu acessar aqui para o celular, ver se dá certo. Dá para ouvir melhor agora? Melhorou. Melhorou? Sim. Sim, como eu
estava falando, né? A grande preocupação aqui no caso da Secretaria Municipal de Educação é com relação a esse calendário apertado que vocês estão apresentando, né? Falhou de novo. Acho que você colocou no Professor, mute. acredito que o senhor tenha mutado Isso. sua fala. Precisa ativar o microfone. Acho que se você desativou seu microfone, Osmar. Sim. Dá para ouvir agora? Sim. Sim, com relação a esse calendário apertado que vocês estão apresentando, né? Como a Antônia já se preocupou, também aqui na Secretaria de Educação nós também temos essa preocupação, né? Porque nós já temos um calendário pré-estabelecido aqui de eventos, de formações com professores. E aí eu me preocupei também com relação a isso, né? O calendário que vocês estão apresentando é um calendário muito fechado, muito apertado, mas a gente vai encontrar uma maneira, né? Como a Antônia também falou, aqui no município de Ilha Grande, ela já sabe, é uma grande contribuidora, né? Contribui muito aqui para a educação da Ilha Grande, nos projetos com relação à educação aqui no município. Conhecedora de todas as áreas do município, né, Antônia? Deve saber de tudo sobre a educação ambiental, sobre áreas que estão sofrendo com degradação, é a Antônia mesmo, a pessoa certa. Então, questão do esgoto, que é muito sério, como a Antônia já falou, né? A questão do lixo ainda é um problema, embora tenha sido desativado o lixão aqui da Ilha Grande, mas ainda continua sendo um problema, porque a consciência ambiental das pessoas ainda não tão ativa, né, para essa relação da coleta de lixos, né? Outra questão também é a questão ambiental. Eu fico imaginando, eu até estava conversando com a prefeita ontem, né? E eu fico imaginando como é que nós somos uma APA do Delta protegida por órgãos federais, estaduais, municipais, e chega a mobiliária, né, e começa a devastar, destruindo a área, a planta nativa, né? Destruindo tudo para a construção de casas. Então, são muitas questões que a gente precisa debater nessas oficinas, né? A gente vai mexer aí com coisas que muitas vezes a gente não consegue resolver, né? Porque a política, muitas vezes, não deixa. Mas estamos aqui disponíveis para ajudar no que for possível, né? E na Secretaria de Educação. Nós temos algumas escolas que já fizeram alguns projetos. Teve até uma escola, uma equipe de uma escola que foi premiada estadualmente, né? Com um projeto de educação ambiental. Então, essa questão ambiental ela é muito forte aqui no nosso município. Estamos aqui para ajudar e só me preocupo mesmo com essa questão do calendário que está apresentando, que é muito apertado, né? Então, perfeito, Osmar. Obrigada aí pelas suas contribuições. A gente entende dessas preocupações, né, de vocês, mas aí o que eu queria reforçar com vocês, pessoal, é que é um dia com cada público, né? Então, eu sei das dificuldades dos professores, principalmente, deles saírem, né? E não necessariamente precisam ser todos os professores, como eu comentei. Vocês podem selecionar aqueles que estiverem, né, com uma disponibilidade um pouco maior, né, do que outros, para a gente não comprometer os trabalhos de vocês aí da educação também, né, não comprometer o calendário que vocês já estabeleceram. Aí até, como a gente não tem mais inscritos, eu já vou passar para o bloco seguinte, porque ele está muito relacionado a essa questão do calendário mesmo, né? Então, a gente Rafaela, tem... Oi, Lícia. desculpa, antes só da gente seguir, colocar, a Lidiane colocou chat sobre ter férias escolares e a proposta
apresentada, vocês vão ver, né, na hora da calendarização e do formulário, já prevê isso, tá? Então, vocês podem Exatamente. ficar tranquilos, foi pensado dessa forma. Exatamente. É isso que eu ia mostrar aqui agora mesmo, para já acalmar um pouquinho dos ânimos ali, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem uma proposta aqui com vocês, de quem está presente aqui agora, de vocês indicarem possibilidades de datas, né? A gente sabe que talvez alguns vão ter dificuldade, outros, né, talvez vão precisar consultar aí o município, né? Mas aí a Verônica acabou de mandar no chat para vocês, é uma planilha, essa planilha que está aparecendo aqui na tela para vocês, né? Nós temos aqui as oficinas com a gestão pública, as oficinas com a comunidade escolar e a oficina com a sociedade civil. E cada linha dessas aqui é um município, né? Então, qual que é a nossa proposta aqui agora, só para a gente ter uma ideia de disponibilidade, né? Novamente, essas datas, elas ainda vão precisar ser confirmadas com vocês, a Verônica vai entrar em contato com um por um para confirmar, fazer os convites, enviar para que vocês divulguem esses convites para o pessoal, né? E aí a gente já pensou nessa questão do período escolar, né? Então, a gente está propondo aqui que as oficinas com a comunidade escolar e com a sociedade civil, elas ocorram a partir de agosto. Então, a gente vai ter um mês aí, pelo menos, para começar essas oficinas com a comunidade escolar e com a sociedade civil. Então, a gente teria aqui o período do dia 10/8 até o dia 15 de setembro para fazer as oficinas com cada município. E aí, qual que é a ideia que a gente espera aqui de vocês? Cada município vai indicar, sugerir, né, pelo menos 3 datas para cada uma dessas oficinas. Então, Osmar, Antônia, né, no caso de Ilha Grande, por exemplo, vocês vão sugerir aqui para a gente 3 possíveis datas que vocês acham que seja possível realizar a oficina com a comunidade escolar nesse período, entre 10/8 e 15/9. Lembrando que vai ser um dia para fazer essa oficina, um dia inteiro, né, uma manhã e uma tarde. Então, vocês vão escolher dias aí dentro do calendário de vocês, que vocês já tenham alguma disponibilidade, que já tenham, né, alguma data possível ali para a gente realizar, indicar essas 3 sugestões e depois nós vamos entrar em contato com vocês para fechar essa data final dentre as sugestões que vocês apresentaram. E aí, as primeiras aqui, que é o que a gente tem um prazo um pouco mais apertado, é com a gestão pública, que é com vocês, prefeitura, né? Então, a gente espera a participação de vocês ali, representantes de cada secretaria, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria, né, de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Econômico. Então, para essas oficinas aqui, é que a gente tem um prazo um pouco mais curto, né, que a gente tem o período aqui, começando no dia 28 de julho, até o dia 15/8, vocês também vão propor 3 datas para a gente fazer essa oficina com a gestão pública. E aí, dentre essas 3 datas, o mesmo esquema da comunidade escolar e da sociedade civil. Vocês vão colocar aqui propostas, né, para que a gente vá até a prefeitura, ou a gente vai definir depois, a Verônica vai entrar em contato com vocês para definir o local dessa oficina com a gestão pública, para que a gente consiga realizar essa oficina com vocês, que são representantes do município, da instituição pública ali. Então, nesse período entre 28/7 e 15/8, a gente espera que vocês coloquem aí novamente no chat que a Verônica acabou de mandar, no link, né, do chat que a Verônica acabou de mandar, essas possíveis datas que vocês acreditam que a gente possa fazer esse evento de um dia com vocês responsáveis ali em cada prefeitura, em cada município, né? Então, não sei se eu fui clara aqui, só voltando novamente, né? Primeiro, vocês vão indicar aqui nessas primeiras colunas 3 sugestões de datas para a oficina com a prefeitura, as secretarias, os funcionários, né, outros representantes que vocês identificarem como interessantes para fazer parte dessa oficina com a gestão pública, sendo nesse período entre 28/7 e 15/8. E, na sequência, né, vocês vão indicar as possibilidades de datas para as oficinas com a comunidade escolar e com a sociedade civil, sendo, né, que elas também devem ocorrer ali entre o período de 10 de agosto
e 15 de setembro. Então, a gente tem aqui, no mínimo, né, um mês para poder começar essas oficinas. Cada município vai colocar as suas expectativas de datas aqui, né? Então, a partir dessas expectativas, a gente vai tentar alinhar o cronograma inicial com aqueles que já apresentaram as expectativas, sugeriram as datas, e aqueles que, porventura, ainda não conseguirem, né, apontar isso para a gente vai entrar em contato posteriormente para tentar fechar também. Mas quem já puder preencher essa proposta para a gente, é interessante para a gente já ter uma noção da disponibilidade de vocês. E aí, só reforçando, né, a gente entende as demandas de vocês enquanto município, né, enquanto Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, as escolas principalmente, né, a gente sabe que já tem um calendário pré-definido no início do ano e que é difícil inserir essas ações, né, fora do que já foi proposto ali nos calendários, né, mas aí, reforçando, né, não precisa ser toda a comunidade escolar ali, né, é quem puder participar para representar. Talvez o que vocês podem pensar é que sejam 2 a 3 representantes de cada escola, né, pensando aí no município de vocês, né, um diretor e um supervisor, um diretor e um professor, dependendo do número de escolas, ou focar em alguma escola que vocês acham que faça mais sentido e convidar os representantes daquela escola, e aí isso vai depender muito da realidade de cada município, tá? A gente vai alinhar junto com vocês o que faz mais sentido para cada município para a gente executar essas oficinas. Tá certo? Aí eu vou dar um tempinho aqui só para vocês preencherem, né, essa proposta aí de datas, para a gente voltar aqui e tentar, pelo menos, ter uma ideia inicial de disponibilidade, tá, joia? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir novamente e comentar também, por favor. Tem uma dúvida. No caso aqui da educação, eu preencho só aqui essas datas, né? De 15, qual é a data que tem aqui? Entre 10/8 e 15/9, na coluna de oficina com a comunidade escolar. Aqui, no caso, né? Na oficina de comunidade escolar. Isso. Só preenche essa coluna aqui. Isso. Ou qualquer coisa, professor Osmar, nós podemos sentar depois para ver as melhores datas, como você da Educação e a gente da Secretaria de Meio Ambiente, caso você prefira, e a gente envia para a Verônica, que tem um contato direto com a gente. Mas eu entendi que ela está querendo agora, né? Não, a gente, para quem já tiver alguma data em mente, pode preencher agora. Para quem ainda precisa fazer alguma negociação, né, entre secretarias, a gente vai dar um prazo para vocês preencherem aí até o meio da semana, né? A gente, inclusive, vai mandar um link específico. A Verônica vai encaminhar aí para vocês esse link. Verônica, se você puder até já colocar no chat, acho que já facilita também, porque eu não sei se a gente vai conseguir preencher com eles agora. É um formulário no Google para vocês indicarem a mesma coisa que vocês apontariam, né, nessa planilha, né? A gente montou aqui um formulário para que vocês coloquem, né, qual que é o município, o e-mail e o telefone de quem estiver respondendo e o cargo, e sugerir as 3 datas, né, para a gestão pública, as 3 datas para a comunidade escolar, as 3 datas para a sociedade civil. E se vocês tiverem alguma observação específica aqui acerca dessas datas, acerca dos participantes, já apontar aqui para a gente já ir mapeando também possíveis questões que a gente vai precisar trabalhar. Então, até mudando aqui um pouco, né, quem não tiver, né, disponibilidade, não souber de possíveis datas agora, a Verônica acabou de colocar aí. O pessoal, eu não sei se alguém está com o áudio ligado. Está dando um retorno aqui. Obrigada. A Verônica acabou de colocar aí no chat um link que é desse formulário que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Então, nesse formulário, vocês vão, assim como responderiam, né, aqui na planilha, responder também aqui essas possibilidades, né? Então, caso vocês tenham que fazer algum ajuste com outras secretarias, a gente vai dar um prazo aí até terça-feira para que vocês retornem para a gente, né, com essas possibilidades de data. Se alguém tiver algum problema em relação a esse prazo, né, entre em contato com a Verônica, por favor, e informe para ela, né, algum problema que vocês tiverem.
mas o nosso prazo, né, que a gente está pedindo, pelo menos com o retorno dessas possibilidades de datas até a próxima terça-feira. Tudo certo? Tem uma outra pessoa aqui com a mão levantada? Sou eu aqui de Jerumenha. Você está conseguindo me ouvir? Estou, pode falar. Eu sou assessor aqui da Secretaria de Meio Ambiente, e aí eu gostaria de estar respondendo esse formulário depois que falar com o secretário, porque ele pediu para mim estar assistindo a reunião, e para alinhar com a secretária de Educação, né? Como já foi colocado por alguns colegas, é que a secretaria, no caso a Educação, ela tem uma programação muito vasta, né? E a gente precisa sentar e alinhar para poder preencher. Não, sem problemas, né? Aí a gente só vai pedir para você pegar esse link que está aqui no chat. Se você tiver com alguma dificuldade, né, pode chamar a Verônica. Seu número, a Verônica já entrou em contato com você diretamente? Não, ela entrou em contato com o secretário, com o Antônio Carlos. Tá. Verônica, se você puder colocar o chat do WhatsApp do projeto aqui no chat, por favor, porque aí quem tiver alguma dificuldade, pessoal, peço que entre em contato pelo WhatsApp aqui com a Verônica, e aí ela vai mandar para vocês esse formulário, né, também no WhatsApp. A gente também vai encaminhar ele por e-mail para vocês que deixaram registrado o e-mail aqui, para que vocês façam esses ajustes com as secretarias que forem necessários. Então, você pode sim responder depois, né? Dentro desse prazo também, se for possível, né, até terça-feira, dar esse retorno para a gente. Certo. Eu só queria deixar outra sugestão aqui. É o seguinte, como, pelo que eu percebi, a equipe de vocês tem participantes de estado diferente, não é isso? A equipe de escritório, sim. A Verônica é de Alagoas, a senhora é de Minas. Aí qual era a minha sugestão? Aqui, pelo que eu entendi, são 24 municípios e eles estão divididos em regiões, né? Umas têm 5 cidades, outras têm 4. Eu queria deixar uma sugestão para a senhora analisar se teria a possibilidade de criar um grupo, no caso o Tabuleiro do Cerrado, criar um grupo do WhatsApp e colocar em cidade, algum representante da cidade, para a gente estar tendo aquela interação, mas sempre voltado a esse trabalho, né? É uma sugestão, a senhora analisa, depois a gente... Agradeço muito a sugestão. A gente pode avaliar, sim, aqui com a Axia, principalmente, nessa possibilidade. Se a gente tiver essa possibilidade, a gente cria, sim, com aqueles que se sentirem confortáveis, né, em estar no grupo também. Então, a gente procura um a um ali. Eu peço a Verônica para verificar a disponibilidade de vocês de entrar, acho que facilita bastante mesmo. Obrigada pela sugestão. E aí, só lembrando também, né, nós que estamos aqui nesse seminário hoje, nós somos de Minas e Alagoas, mas nós vamos ter equipes de campo aí da região de vocês, né? Nós estamos acompanhando aqui com algumas pessoas para que elas auxiliem, né, a gente aqui na execução das oficinas também, então, de que ajudem na mobilização local, né? Então, a gente vai ter alguns representantes aí diretamente nos municípios envolvidos também, tá bom? Eu vou aproveitar para responder uma mensagem aqui da Suelânia, que ela colocou qual o papel exatamente das secretarias nesse primeiro momento, né? O papel principal agora, Suelânia, é fazer esse acordo mesmo entre vocês aí nos municípios para essas datas, né? Então, verificar com a Secretaria de Educação quais são as melhores datas para a gente realizar essa oficina com a comunidade escolar, verificar com a Secretaria de Meio Ambiente quais são as melhores datas, né, para a oficina com a sociedade civil, e entre todas, não só de meio ambiente, né, mas outras que estiverem envolvidas aí também, e entre todas as secretarias, a melhor data para essa oficina com a gestão pública. E depois, né, dessas programações já
fechadas aqui com vocês, dessas datas todas formalizadas com vocês, vocês, enquanto secretarias aí, vão ter esse papel de multiplicar essa informação. Então, enviar os convites, nós vamos elaborar os convites aqui, encaminhar para vocês. Então, divulgar esses convites para os demais, né, potenciais participantes ali de cada oficina, convidar, né, ajudar a gente divulgando, seja nas redes sociais da prefeitura, das secretarias, no site também, para que mais pessoas participem desses momentos, especialmente essa com a sociedade civil, que é aberta a toda a população, né, de vocês divulgarem elas ali nas redes sociais de vocês, para a gente ter mais participantes de cada município. Tá, joia? Teve uma outra pergunta aqui também da Lidiane, né? Qual que é o prazo de retorno para isso? A gente está colocando aqui um prazo inicial, né? Para terça-feira, de vocês pelo menos indicarem para a gente a da gestão pública. A da gestão pública é vocês aí com as prefeituras, com as secretarias responsáveis em cada município, né? Então, vocês vão verificar aí qual que poderia ser as 3 possíveis datas, né, para os participantes das prefeituras, para fazer essa oficina com a gestão pública entre o período de 28 de julho e 15/8. Então, vocês vão indicar 3 possíveis datas nesse período, de 28/7 a 15/8, para que a gente depois entre em contato com vocês, apenas fechando a data final dentre as sugestões que vocês apresentaram. E aí, a gente está pedindo aqui até a terça, pelo menos, para ter essa data, né, da gestão pública, principalmente, porque é ela que vai depois nortear as demais, né, comunidade escolar e sociedade civil, porque nessa oficina com a gestão pública também vão participar aqui os representantes, né, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias aí dos municípios, que vão ser os nossos apoios para essa divulgação mesmo, né, e mobilização para as demais oficinas. Então, né, até na terça, pelo menos essa oficina com a gestão pública, a gente gostaria de ter o retorno. E aí, novamente, se alguém tiver alguma dificuldade em relação a esse prazo, chamem a Verônica aqui, né, ela colocou o chat do projeto, vou mandar aqui novamente para facilitar. Esse é o WhatsApp do projeto, né, aqui da HidroBR. Então, vocês podem chamar a Verônica nesse número que está aí no chat para vocês agora e indicar para ela o que vocês estão tendo dificuldade. E aí a gente vai alinhando aqui conforme a disponibilidade de cada um dos municípios e as dificuldades que cada um encontrar. Para aqueles que às vezes já têm, né, uma possibilidade, a gente vai começar por esses, né? Aqueles que estiverem alguma dificuldade, a gente vai alinhando aqui as datas conforme a disponibilidade de vocês, tá certo? Acho que eu esclareci todos os pontos aqui. Então, né, a proposta era a gente já ter algumas possibilidades aqui de datas. Eu vi que alguns municípios já preencheram, agradeço aí o retorno de vocês também já na planilha, né? Novamente aqui com a questão agora do formulário. Para aqueles que não preencheram aqui agora, nesse momento, nós vamos deixar esse link do formulário aqui para vocês, pegar ele aqui para ficar mais fácil, né? E esse formulário que a gente está encaminhando aqui no chat agora, né? É o formulário para vocês fazerem essas sugestões após o seminário. Essa planilha que eu apresentei aqui, ela só vai ficar disponível agora até a gente encerrar o seminário. Depois do seminário, vocês vão preencher no formulário que eu acabei de mandar o link aqui no chat, tá joia? Então, a gente fica aguardando esse prazo de retorno de vocês, esse retorno de vocês, né? Até a terça, quarta-feira ali no mais tardar, com pelo menos a indicação das 3 datas ali da oficina de gestão pública, se possível já indicando também da comunidade escolar e da sociedade civil, e no caso de ter algum problema para essas indicações de datas, entrar em contato com a Verônica nesse WhatsApp que eu deixei aqui antes do formulário também, tá certo, pessoal? Então, só seguindo aqui no nosso encerramento, né, e próximos passos. Luciana, você quer falar alguma coisa? Não, obrigada, Rafaela, pode dar seguimento aí. Beleza. Então, só lembrando, né, como que vocês vão participar nesses processos, né,
Então, vocês vão acompanhar esses convites. Eu peço que vocês fiquem sempre atentos, né, ao e-mail, ao WhatsApp, às redes sociais. Aí a gente, para alguns, inclusive, a gente conseguiu mandar o convite no Instagram da prefeitura, porque a gente não estava conseguindo falar com algumas pessoas. Então, eu vi que alguns participaram também por conta desse convite. Então, acompanhem lá com a gente, né? Participar das oficinas na sua cidade, conforme o cronograma que for selecionado por vocês, foi indicado as datas por vocês, né? Consultar as minutas de projeto depois que a gente finalizar a etapa de diagnóstico, elaborar as minutas, disponibilizá-las lá no Drive, ter esse apoio, né, e esse envolvimento de vocês na leitura e na apresentação de considerações sobre os documentos elaborados, e, né, se tiver alguma dúvida ou denúncia, né, denúncias no caso, né, pode colocar nos canais de ouvidoria da Axia Energia, e dúvidas, entrar em contato com a gente aqui da HidroBR por meio do WhatsApp nosso, que eu acabei de colocar aqui também. Aqui, só o Rivaldo mandou uma pergunta, né, que as secretarias de Porto Alegre estão com as ações ambientais para contemplar o ICMS ecológico do Estado. Essas já estão em prática e podem servir para essas ações. Exatamente essas questões que a gente quer conhecer nessas oficinas de diagnóstico, né, Rivaldo? O que você já tem aí em desenvolvimento, o que a gente pode potencializar e replicar, talvez, em outros municípios também, que faça sentido, né? Obrigada aí pelas suas contribuições. No mais, pessoal, por hoje, né? Era isso que a gente queria tratar aqui com vocês. Foi apenas, né, o início aí de um projeto que vai ser bem intenso, né? Até o final do ano, como eu falei, a gente tem esse cronograma até novembro para poder cumprir com a elaboração dos diagnósticos e dos projetos de educação ambiental. Eu agradeço aí, né, a participação de todos nesse momento. A gente, né, queria reforçar que eu entendo muito bem essa demanda que vocês têm, essas dificuldades de fazer coisas com prazos, né, mais apertados, né, mas a gente queria pedir esse apoio aí, pensando, né, principalmente que vai ser um dia apenas de atividade ali, nesse momento das oficinas, né, um dia para cada público-alvo, para que a gente consiga trazer esse retorno aí para vocês depois, e que fique um resultado mais coerente com a realidade de vocês. Então, né, espero contar aí com o apoio de todos mesmo nesse processo, né. E para encerrar, passar a palavra também para a Luciana, da Axia, o Daniel da Porto Piauí, não sei se ele está aqui ainda, se tiver também pode ficar à vontade. Pessoal, agradecer vocês pelas contribuições, pela participação no nosso evento. Acho que vai ser realmente um projeto que vai trazer muitos benefícios mesmo, é o nosso intuito, tá? É contribuir, e a gente espera que vocês também façam parte disso, né? E que vejam esses benefícios e esse valor tanto quanto a gente vê, tá bom? Então, obrigada. Estaremos sempre em contato com os meninos da HidroBR, né? Rafael colocou ela, Verônica, estão mais à frente aí, mas a gente está sempre aqui também à disposição. Obrigada, Luciana. Verônica, quer falar algo? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Sabendo como que é difícil a questão do tempo e tudo mais, os prazos apertados, mas a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho com vocês. Obrigada. Obrigada, Verônica. É isso, pessoal. Obrigada novamente pela participação de todos. São 2 horas preciosas aí no tempo de cada um de vocês, né? Gostei que todos ficaram aqui até o final também com a gente. Então, esperamos que esse trabalho, né, realmente vocês consigam executar o que vocês esperam, né, que a gente consiga trazer para o documento ali o que vocês esperam, né, como resultado do projeto. Então, contamos muito aí com vocês nas próximas etapas, e qualquer questão, né, novamente, nosso WhatsApp está aí à disposição, podem chamar lá no WhatsApp, que a Verônica vai, né, trazer aqui as questões para a gente também, que forem necessárias alguma discussão, e aguardamos aí o retorno de vocês sobre essas possibilidades das datas, né, das oficinas aí até meio da semana que vem, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato lá.
Novamente, muito obrigada a todos e nos vemos aí nos próximos eventos.